Vamos falar agora sobre a crise no Oriente Médio. O governo brasileiro apresentou uma proposta de resolução que pede o cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns civis sequestrados pelo Hamas. A proposta também condena os ataques terroristas do Hamas contra Israel e defende a proteção dos direitos humanos em Gaza. Para entender melhor as chances de sucesso dessa iniciativa brasileira e a importância do cessar-fogo para a paz lá no Oriente Médio, nós vamos conversar agora com Kécio Lemos, pesquisador visitante da Universidade de Kent, na Inglaterra. Professor Kécio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, uma grata satisfação estar com vocês hoje aqui. Satisfação é nossa em receber o senhor. Quais são as chances da proposta brasileira ter êxito numa situação tão complicada como essa? A situação da diplomacia brasileira é uma situação muito crítica e desafiadora acima de tudo, porque hoje a votação nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, reflete uma fratura geopolítica de ampla envergadura. Estamos falando de disputas e de um antagonismo muito grande entre Estados Unidos, de um lado, seu aliado Israel, a União Europeia. Do outro lado, nós temos o Irã, que é o principal patrocinador do grupo Hamas, que efetuou o ataque contra Israel. Nós temos também interesses da Rússia, por exemplo, e da China na região. Então, são interesses muito antagônicos e difícil de serem conciliados, né? A situação da diplomacia brasileira é muito desafiadora desse ponto de vista. Ontem, por exemplo, o Conselho de Segurança votou uma resolução da Rússia, proposta pela Rússia para um cessar-fogo, mas essa resolução não foi aprovada porque ela não a condenava e não chamava o grupo Hamas de um grupo terrorista. Então, parte dos países não aprovaram essa resolução. Só para demonstrar a complexidade de aprovar uma resolução, o Conselho de Segurança da ONU ele possui 15 membros, sendo 5 membros permanentes e 10 membros rotatórios. Para que haja uma aprovação da resolução, tem que haver 9 votos favoráveis a essa resolução e os 5 membros permanentes, que são Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, eles têm poder de veto, ou seja, eles podem vetar a resolução. Agora, professor, diante dessa situação tão complicada, até mesmo para a guerra, existem regras. E a gente percebe que essas regras não estão sendo respeitadas de ambas as partes, não é? Diante desse impasse, o que fazer? A viagem do presidente Biden amanhã a Israel, né, ela pode trazer alguma resposta sobre essa questão, né? A partir da incapacidade das organizações internacionais de operarem nesse momento, os países vão recorrer a acordos bilaterais. Um dos objetivos, ao meu ver, de Biden nessa viagem a Israel é de tentar moderar a resposta de Israel para com o Hamas, ou seja, tentar fazer com que a resposta, a autodefesa que é legítima de Israel, não comprometa, né, não represente a quebra de leis internacionais e crimes de guerra. Até porque, né, é de grande importância salientar aqui que os Estados Unidos querem, junto com Israel, o objetivo dos Estados Unidos é acabar essa guerra o quanto antes, para que os acordos que os Estados Unidos têm fomentado entre Israel e a Arábia Saudita, por exemplo, não sofram uma interrupção e não sofram uma falta de ambiente propício para a continuação dessas negociações. Professor, a guerra entre o Israel e a Palestina e o Hamas, especificamente, ela se repete ao longo dos anos, né? Só que ela parece ter conteúdos diferentes. Reféns também nós já tivemos em outras situações, só que dessa vez tem crianças e o número de reféns pode passar de 200 pessoas. Isso dificulta? Com certeza. Ela traz elementos novos por conta da brutalidade do primeiro ataque do Hamas e também da inédita resposta, a forma que Israel tem respondido também é de uma forma muito volumosa e impetuosa, né? Outros elementos que eu colocaria aqui que agravam a situação é a própria configuração das forças do Hamas. O Hamas é um grupo considerado terrorista por vários países pelo simples fato de sua atuação ser camuflada em meio à sociedade civil. Então, é praticamente impossível para as forças israelenses identificarem quem é do Hamas, se a infraestrutura deles está totalmente vinculada e camuflada
dentro da infraestrutura civil. Então, qualquer ataque, por menor e mais direcionado que ele seja, ele vai criar efeitos colaterais e vai criar essa crise humanitária que a gente está começando a ver na região da Palestina. Professor, essa crise humanitária que o senhor está dizendo, ela está se agravando a cada dia, a cada minuto que passa por conta da falta de água, de energia, da questão do atendimento médico. Isso, por exemplo, se durar mais uma semana, nós vamos ter uma catástrofe ainda maior. É crucial, nesse momento, a consolidação de corredores humanitários para tentar chegar à população que tem fugido para o sul da faixa de Gaza, né, fugido dos bombardeios que estão ocorrendo principalmente ao norte de Gaza. Então, nesse momento, é crucial que a diplomacia consiga a abertura da fronteira entre o sul da faixa de Gaza com o Egito, para que a ajuda humanitária possa chegar até essas pessoas. A região de Gaza ela é uma região que está sob cerco há muitos anos. O cerco ele foi implementado por Israel depois de várias ondas de ataques suicidas serem realizadas por terroristas do grupo Hamas. E esse cerco, nesse momento, tem sido mais um agravante e o que tem sido mais um elemento que tem contribuído negativamente para essa crise humanitária. O mundo precisa achar soluções e parece, ao que me parece, essa viagem do presidente Biden amanhã é nessa tentativa de tentar criar esse corredor humanitário entre a faixa de Gaza e Egito. Tomara que isso aconteça e a paz prevaleça. Professor, o senhor está em João Pessoa, nós vamos para Recife continuar falando sobre essa situação com a Simone Oliveira. Mas, professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente mais uma vez. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação. Uma ótima noite.